Olá, está começando mais um episódio do podcast Inteligência Artificial, a revolução que vai transformar o mundo do trabalho. Eu sou o Luciano Teixeira e hoje nós vamos falar sobre um tema que está ganhando cada vez mais espaço no universo jurídico: o uso de inteligência artificial nos grandes escritórios de advocacia. Ferramentas como robôs, jurimetria, automação de tarefas e até chatbots próprios estão deixando de ser novidade e se tornando parte do cotidiano de escritórios de ponta. O objetivo: mais eficiência, mais estratégia e mais inovação, sem abrir mão da responsabilidade com os dados dos clientes. Para conversar com a gente sobre esse cenário, os investimentos em inteligência artificial, a gente está aqui com uma das bancas mais tradicionais do país, um dos maiores escritórios do país, o Demarest. A gente tem o prazer aqui de receber o Paulo Rocha, que é Managing Partner do Demarest e sócio de M&A, e a Tatiana Campelo, que é sócia da área de propriedade intelectual, tecnologia e privacidade. Tatiana está aqui online com a gente, porque ela está no Rio de Janeiro. Já me contou aqui que o escritório do Demarest lá fica no Flamengo, então está com Cristo Redentor próximo e também o Pão de Açúcar, né, Tatiana? Seja bem-vinda. Exatamente. Todos bem-vindos aqui para uma visita. Opa, não fala isso duas vezes, tá? Paulo, seja bem-vindo, obrigado por estar aqui. Muito obrigado. Sua agenda é super corrida, obrigado por você estar aqui para falar com a gente. Demarest é um escritório que já deu passos importantes aí na adoção de ferramentas como o Copilot, desenvolvimento de IA generativo, privado e tal. Como é que essas ferramentas estão sendo aplicadas na prática do escritório? Obrigado, Luciano. Obrigado pelo convite. É um prazer para a gente estar aqui. Prazer é meu. E sempre também um prazer ter essas possibilidades de troca aqui, que a gente acaba aprendendo muito. A gente não ensina muita coisa aqui, a gente aprende mais, né? Essa é a essência do podcast, troca, né? Exatamente. Como é que vocês estão usando essas tecnologias? A nossa história com a tecnologia, ela é longa, ela sempre esteve presente, né? Então, as primeiras gerações do escritório contavam como foram os primeiros a adotar a telemática no uso da nossa profissão e tudo mais, depois o telex e fax e tudo mais. E eu acho que a gente pode dizer que no Demarest a gente tem uma ponta de orgulho de dizer que a gente está sempre procurando aprimorar as tecnologias que a gente tem dentro de casa em prol da nossa eficiência, em prol dos clientes, né? Então, nunca a tecnologia por si, mas sempre uma tecnologia em que a gente possa aplicar em prol da nossa prática e dos nossos clientes. Como é que funciona esse IA generativo? Assim? É um IA próprio de vocês? Assim? Não, na verdade, com a questão do IA generativo, é uma ferramenta de mercado, né, estrangeira, em que o que eu acho que é o principal para dizer a gente, desde o primeiro dia, quando o ChatGPT foi lançado em novembro de 23, se não me falha a memória? Foi. Eu falo, gente, que o ChatGPT, a inteligência artificial, né? Não sei se você concorda comigo, Tatiana. A inteligência artificial está aí, já tem mais de 10 anos, né? Todo mundo já usando e tal. Mas acho que para o público em geral, inclusive eu, não sei se vocês tiveram essa sensação, a inteligência artificial chegou a partir do ChatGPT, a partir desse tipo de ferramenta. Assim, né? Com o ChatGPT, ela foi a primeira ferramenta de IA generativa que foi disponibilizada para o público. Então, a gente, de repente, amanheceu com uma ferramenta que você podia pegar no seu computador de casa, no seu celular, e pedir para ele fazer aquelas coisas todas que a gente conhece hoje, mas que ali realmente era uma inovação jamais vista. E a nossa primeira providência como escritório foi impedir o uso dela dentro do escritório. Por quê? Porque, apesar de ser fantástica ferramenta, é uma ferramenta que, quando usada num ambiente aberto, você tem certos riscos que você, nossa profissão, não pode correr. A gente chama delírio, como é que fala? Alucinação. Alucinação é um deles, né? Que ele inventa coisas, né? Teve um caso famoso, inclusive, nos Estados Unidos, em que um advogado usou a ferramenta para uma defesa de um cliente e a ferramenta inventou. E o cara foi lá para o tribunal e defendeu com base naquele case law, naquela jurisprudência, ela não existia. Eu acho que tem casos aqui no Brasil também, tem um outro caso aqui que deve ter, né? Então, a alucinação, o viés, porque alguém programa aquela ferramenta, a questão de sigilo, né? Então, a gente tem tudo com que a gente trabalha é sigiloso. A gente não pode correr o risco de botar uma informação na rede e dizer, olha, escuta, ChatGPT, me conta como é que seria o IPO da empresa tal, não sei. Bom, você não pode ter isso
abertamente. Lembrando que quando você faz uma pergunta, você também está passando dados. Exatamente. Então, aquilo é público, falando. né? Então, tem um caso de uma empresa de tecnologia famosa que patente vazou porque a pessoa usou o ChatGPT, é muito bom para fazer coding, né? Codificação de informática. E a pessoa usou aquilo e colocou uma patente. E aí, de repente, o troço vazou. Então, são algumas das razões pelas quais a gente não teve o ChatGPT aberto dentro do escritório a partir do primeiro dia. Então, isso aqui não pode ser usado da forma aberta, ambiente aberto, para uso para profissional, para cliente, para trabalho de cliente. Mas a gente, a partir daí, então, começou a investigar, correr atrás do que tinha disponível no nosso mercado, que a gente pudesse adotar, para aí sim, no ambiente fechado, ou seja, ninguém tem acesso ao que é pedido, imputado, etc. Ninguém tem acesso, exceto o próprio escritório. Dá para falar o nome dessa ferramenta? É uma ferramenta conhecida? Nós estamos com o Harvey, que é uma ferramenta, que é um ChatGPT focado no mercado jurídico. Tá? Então, é uma ferramenta que ela também deve ter aí um pouco mais de um ano, talvez. Ela começou Inglaterra, Estados Unidos e mais recentemente chegou no Brasil. É feito para grandes corporações? É feito para empresas? Ela é feita para o mercado jurídico, né? Aí se é feito para grandes ou pequenos é uma questão de custo. Infelizmente, essas ferramentas custam dinheiro. Então, antes todos pudessem ter acesso para implantar o número de licenças que você quisesse, mas ela custa por licença e a partir daí você paga também por pesquisa, né? Eu acho que essa é a grande, para matar a curiosidade de quem tem em casa, essa é a grande diferença dos grandes escritórios, né? Vocês têm meios para contratar inteligências artificiais que são exclusivas para vocês, para que não vaze dados, enfim. Essa talvez seja aí Num primeiro momento, Luciano, mas eu vou dar um outro lado da moeda. Eu acho que a IA generativa, essas ferramentas são chamadas de LLM, Large Language Models. Essas ferramentas, elas vão, de certa forma, também nivelar o mercado. Elas vão ajudar muito quem era menor e talvez não tivesse tanto braço, né, que a gente fala, tanto recurso humano, e vai contar com a máquina. E eu acho que isso não é imediatamente, porque hoje é caro. Então, como eu disse, você paga por licença, então por usuário, e aí cada usuário paga pelo taxímetro ali que ele vai usando. Mas vamos pensar que no médio prazo, com uma escala mais alta, o preço vai cair e aí, de repente, você vai ter mais e mais escritórios, para falar da nossa indústria, usando a ferramenta e que, de repente, vão poder fazer coisas que hoje eles não conseguem fazer, simplesmente porque eles são, talvez, menores. E aí vocês já vão contratar outras ferramentas que são... A tecnologia não acaba, não para nunca, né? Tatiana, um dos principais argumentos aí sobre o uso de inteligência artificial é o ganho de produtividade. O Paulo tá falando sobre isso, né? Como é que ela tem contribuído aí para que os advogados possam se dedicar mais à estratégia do que à execução repetitiva? Alguns comentários, né? Eu acho que o ganho de produtividade, sem dúvida, ela é um fato que a gente cada vez mais vai vendo, e eu acho que a gente só se beneficia com isso e com a tecnologia de uma maneira geral. Então, quanto mais a gente puder usar as ferramentas que estão à disposição, isso vai ganhar velocidade. Então, o uso da inteligência artificial, e lembrando, né, a gente fala muito, né, de hoje, né, do ChatGPT e da ferramenta que vai ser usada dentro dos escritórios, mas a inteligência artificial ela já era usada antes, de outras formas que a gente já usava no escritório, através de pesquisas jurisprudenciais, através de outras ferramentas que a gente já tinha, já beneficiava, como o Paulo falou, de formas que a gente tinha a possibilidade de usar recursos e ferramentas dentro de outras funções dentro do escritório. Então, você tem exemplos? A gente sempre usou a tecnologia. Você tem alguns exemplos? De acompanhamentos processuais, por exemplo, acompanhamentos processuais, a gente, por exemplo, na área de PI mesmo, a gente faz buscas de marcas, a gente tem outras formas de usos, né, de inteligências que a gente utiliza, ferramentas que ajudam, são ferramentas que justamente auxiliam o nosso trabalho. Eu acho que eu posso acrescentar, Tatiana, além das buscas, Paulo, que são super importantes, a gente sempre teve também automação, né, automação de documentos em que você, com menos
esforço você produz um documento também, mas sem a parte generativa, sem que ele invente coisas sozinho, né? Mas simplesmente você fala, olha, eu preencho os campos A, B e C, ele já me devolve uma coisa mais preparada com aqueles campos prontos. A jurimetria, que é a predição, né? Então, você usar a tecnologia para te ajudar a prever qual vai ser o resultado de um caso baseado na estatística de como foram os julgamentos daquela turma ou daquele juiz. Então, coisas que as ferramentas estão aí há algum tempo. Acho que a diferença é o G, né? O generativo. Essa não existia, essa veio aparecer com o ChatGPT. E que realmente essa é uma mudança de jogo total, né? E que essas ferramentas antigas, elas já ajudavam. Sim, então, assim, elas já eram um ganho de produtividade, de eficiência a favor do trabalho, a favor do cliente, a favor do que a gente estava ali prestando de serviço. Então, assim, a gente não pode esquecer que isso também é uma parte importante, né? Quer dizer, tem o G que o Paulo fala do generativo, que é fundamental e que é a grande virada, mas existe essa outra parte que também agrega, que também é importante. Então, acho que esse ganho de produtividade ele é uma constância e você vai somando ali, né, as peças e vai prestando o trabalho de uma maneira mais eficiente. Aí eu acho que o grande pulo do gato é como saber usar e como estimular também as pessoas a usarem cada vez mais essas ferramentas. Eu acho que nós todos vamos aprendendo a utilizar e acostumando a usar as ferramentas diariamente. Quanto mais você utiliza, mais você aprende e você vai ficando melhor naquele uso. Então, eu acho que essa é a grande educação, vamos dizer assim, que a gente precisa fazer diariamente agora no seu trabalho. Eu acho que é esse processo que a gente está fazendo internamente no escritório de você ir formando, de você ir ensinando e treinando a equipe para esse uso da inteligência artificial no sentido das ferramentas que a gente já testou, que a gente já passou, e aí só complementando um pouco o que o Paulo falou, nós tivemos todo o cuidado, quer dizer, no primeiro momento, a gente, obviamente, não utilizou para justamente a gente ter a garantia de que quando a gente escolhesse as ferramentas que nós entendêssemos que eram as compatíveis com o que nós entendíamos que era seguro, nós então criamos um comitê multidisciplinar para justamente avaliar quais seriam as ferramentas adequadas para que então a gente pudesse escolher e ter a segurança de utilizar aquelas que nós entendêssemos que fossem seguras para o escritório e para os nossos clientes. Então, eu acho que isso é muito importante também na escolha da ferramenta, aquela que tecnicamente fosse viável, compatível com o escritório e que demonstrasse, então, a segurança que nós entendêssemos que fosse razoável para a nossa atividade. Então, acho que essa é um item importante. E a partir daí, então, foi feito todo um treinamento interno, e esse treinamento ele é constante para você justamente saber utilizar e poder, então, ter o melhor aproveitamento disso. E à medida que você tem o melhor aproveitamento, você tem a melhor produtividade e ganho de eficiência. Curiosidade há áreas ou tipos de casos em que a IA tem se mostrado mais útil ou promissora? Assim? Se você for elencar assim, 3 áreas que a inteligência artificial tem sido. Olha, eu acho que ela se presta a qualquer área que você quiser. O que acontece é que eu acho que ainda estamos nos primórdios aqui no Brasil. Tá? E por que eu falo isso? Hoje você ainda não tem, por exemplo, nessas ferramentas, você não tem uma conexão direta com tribunais para te falar se aquilo é a última decisão, a última jurisprudência, e com a fonte legislativa. Então, a ferramenta ainda não está apta a dizer se o documento que você acabou de produzir, ele realmente é o último de acordo com a lei e a jurisprudência. Então, esse é um ponto. Dito isso, eu acho que a principal aplicação dela hoje, ela está muito focada onde você tem uma revisão grande de documentos. Então, por exemplo, numa área de auditoria, que é o que a gente faz bastante em operações de compra e venda de empresas, auditoria legal em que você então, se você está atuando pelo comprador, você tem que ver um volume imenso de documentos e a ferramenta pode te ajudar a analisar aquilo de uma forma mais rápida, por exemplo.
ela pode te ajudar a rever um contrato em que você pode pedir para a ferramenta, olha, quero que você encontre para mim aqui quais são as cláusulas que podem apresentar um risco sob a ótica da área tal, e ela vai fazer. Você pode pedir para ela reescrever um pedaço de um contrato ou de uma peça jurídica para que ela fique de uma forma XPTO. Você dialoga com a ferramenta. Essa que é a grande beleza do negócio. Ela é ótima de texto, de linguagem. Então, as áreas que você tiver qualquer necessidade, então, de novo, uma área de M&A, em que você tem auditoria, que você tem redação de contratos complexos, cláusulas complexas, uma arbitragem, um contencioso, em que você também tem um volume de documentos grande que você precisa, de repente, fazer uma alteração na peça ou achar nas várias peças do processo alguma coisa específica. Nisso a ferramenta brilha. Mas eu acho que... E economiza um baita de um tempo para vocês, né? Sim, mas, de novo, acho que estamos todos que estamos usando as ferramentas, eu desconheço, posso estar errado, mas desconheço qualquer escritório que já esteja 100% deployed, 100% instalado a ferramenta para todos os usuários. Por quê? Primeiro, custo. Ela custa caro ainda. Cada computador ali vai precisar de uma licença especial. Exatamente. E cada usuário vai rodar um taxímetro ali à medida que ele vai fazendo pedidos, né? E quanto mais personalizada a ferramenta, mais caro vai ser. Isso você não personaliza tanto. Ela já vem bastante pronta. Ela é diferente de outras coisas de tecnologia que você precisa personalizar. Essa aqui já vem bastante pronta. Então, eu acho que o primeiro é custo. E o segundo é um ponto que a Tatiana tocou, que eu acho que é super importante, que é treinamento. De nada adianta, seja a ferramenta de GenAI, seja qualquer ferramenta. Se você colocá-la lá e falar usem, não vai funcionar. As pessoas precisam ser treinadas a usar aquele negócio, senão a coisa fica complicada, o cara esquece. Então, você precisa treinar todo mundo. Então, você tem lá quantos advogados? 20, 50, 100, 300, quantos você quiser, precisam ser treinados. Então, eu acho que custo e treinamento ainda são uma rampa que a gente vai ter que subir ali para chegar num ponto em que a gente esteja usando na sua plenitude a ferramenta. A gente estava discutindo isso outro dia com o pessoal do Jus Brasil aqui. No caso de vocês, os processos estão todos estabelecidos dentro do escritório, mas, por exemplo, para um pequeno e para um médio escritório, não adianta nada você colocar uma ferramenta de IA generativa, se os processos dentro do escritório ainda são desorganizados. A ferramenta tecnológica só vai evidenciar a desorganização. Então, isso que você falou é importante porque é preciso treinamento e é preciso também os processos estarem todos alinhados. Tatiana, um setor tão sensível quanto o jurídico, como é que vocês têm lidado com a segurança? Você que é especializada na área, né? Como é que você tem lidado com a segurança da informação e a privacidade dos dados ao utilizar a inteligência artificial? O Paulo já deu uma dica aqui, quer dizer, não dá para usar, no caso de vocês, como um grande escritório, eu acho que no caso de todos os grandes escritórios, não dá para usar qualquer ferramenta, porque vocês trabalham com muitos dados sensíveis. Ambiente aberto, né? Um ambiente aberto. Porque vocês trabalham com muitos dados sensíveis de muitos clientes e que podem vazar, né? Não, sem dúvida. Na verdade, esse tema ele é um tema assim que requer muita atenção, muito investimento, um trabalho diário que começa até muito antes de se falar em inteligência artificial. Na verdade, a gente começa lá com todo um trabalho que é feito mesmo de compliance, feito um trabalho mesmo de privacidade grande, né, de implementação que a gente faz, independente da ferramenta, né, antes de a gente chegar e discutir a inteligência artificial. Então, assim, o trabalho de cuidado com a informação, o trânsito da informação, a segurança da informação, e se ela é dado pessoal ou não, né, isso a gente tem que ter de qualquer maneira. Quando a gente, então, acrescenta ainda as questões de inteligência artificial e com essa rapidez e com essa dinâmica e com essa novidade do que é possível ou não ser feito com ela e essa questão de se vai estar ou não no ambiente aberto, a gente vai acrescentando elementos que a gente precisa analisar e justamente decidir o que fazer. Então, foi o que o Paulo mencionou no início, quer dizer, logo no início a gente tomou a decisão de que não vamos usar nada que seja em ambiente aberto. Então, a gente tomou essa decisão
de cara. Ao mesmo tempo, a gente sabia que a gente ia ter que usar, e a gente queria usar alguma coisa relacionada à inteligência artificial generativa. Então, a gente foi buscar opções que fossem trazer segurança. E aí a gente passou por uma revisão assim muito cuidadosa, como eu falei, de um grupo multidisciplinar, de que a gente foi analisando tecnicamente, analisando juridicamente, analisando, enfim, a gente foi passando por todos os critérios e chegando ali no que ia trazer um ambiente seguro para a gente. E aí, sempre quando a gente pensa num ambiente seguro, a gente não pode só pensar no dado pessoal, porque às vezes as pessoas confundem, né? Claro que é importantíssimo o dado pessoal, mas a gente lida com informações, assim, a gente tem, não é só o dado pessoal que é importante, o dado pessoal ele é importante, mas a gente lida com informações que são confidenciais e são importantes. E Então a que gente podem vazar para o mercado. Macro, né? E que podem vazar para o Claro, mercado, então e que podem gerar grandes transformações para o cliente, inclusive. Na verdade, vocês. não podem vazar para o mercado. Não podem, não podem. Podem, né? Exatamente. Então a gente está falando de informações confidenciais, que dentro dessas informações confidenciais podem ou não ter dados pessoais. Então a gente está falando, quando a gente fala de segurança da informação, e eu sempre gosto de falar, a segurança da informação ela pode estar num ambiente virtual, mas ela também está no ambiente físico. Então a gente, quando fala segurança da informação, a gente está trabalhando no todo, né? No ambiente virtual e no físico também. Então, a gente trabalha isso de uma maneira, assim, neuroticamente cuidadosa. Então essa é a forma que a gente trabalha. Eu vou citar um exemplo aqui, por exemplo. O funcionário, o advogado, o sócio, enfim, um funcionário de vocês, ele está dentro do sistema do Demarest, que está amplamente controlado ali. Mas ele, de repente, vai... acho que deve ter um compliance, deve ter uma questão ética em cima de, quer dizer, ele não pode trabalhar fora desse ambiente. Não, o sistema não permite. Não, então, você não consegue acessar sites, ferramentas que sejam bloqueadas, né? Ou seja, é como se fosse uma CIA, uma coisa assim. É como se fosse classified. É para a segurança de todo mundo, né? Inclusive da própria pessoa, né? É a segurança do ambiente como um todo, é a segurança do ambiente, a segurança dos clientes, a segurança da pessoa, é a segurança geral. Então, a gente tem políticas, a gente tem treinamento e a gente tem a segurança técnica. E aí é um conjunto de coisas. Então, é o que a gente sempre fala, a gente tem que fazer, a gente tem que lembrar e ser lembrado o tempo inteiro. Então, ela é do início, meio e fim. Não adianta a gente ter um sistema se não é lembrado. Por isso que o treinamento ele é tão importante. Então, a pessoa... Desde o dia 1, quando a gente brinca, né, que o onboard, assim, um dos primeiros itens do onboard é falar sobre confidencialidade, é falar sobre segurança de informação, é falar sobre privacidade. Então, isso tudo ele está no dia 1 no onboard da pessoa. Além disso, tem toda a parte da segurança técnica do que a pessoa pode ou não acessar. Então, a gente vai, assim, realmente blindando de todas as formas, né? Então existe imagino eu pergunta para vocês dois e tal, quer dizer, existe uma diretriz interna, um código de conduta sobre o uso de IA no escritório e não deve ser de hoje. Sem dúvida. Não deve ser de hoje. Não. Na verdade, a gente tem uma série de... Quanto mais gente, mais regras, né? Infelizmente. Então, você tem vários tipos de regras de uso, de conduta, etc., que são publicadas. Tem treinamento sobre elas, então nada adianta também você publicar uma regra e não falar sobre ela. Dá um exemplo de uma regra que você possa falar aí. Nós temos regras sobre, por exemplo, privacidade, nós temos regras sobre... a gente trabalha com muitos clientes do mercado de capitais, por exemplo. Então, a gente tem uma regra que é uma regra que enche um pouco as pessoas, quer dizer, ninguém pode investir diretamente em ações. Você só pode investir em fundos de ações, etc. Mas você não pode ir lá e comprar ação de empresa. Porque senão, um dia, essa empresa é aquela empresa que a gente trabalhou para fazer uma operação de mercado de capitais, como é que você explica que você não tinha informação prévia, etc. Então, é um tipo de regra preventiva para a gente não ter nem que dar explicação depois. E nem o advogado, nem os parentes também, imagino, né? Não, os parentes podem, porque os parentes não estão vinculados ao escritório, mas se o advogado treinar através do parente, é um problema também.
mas a gente cuida só dos nossos, né? Eu não tenho como vincular os parentes. Como é que vocês foram aprimorando? Tatiana, como é que vocês foram aprimorando o código de conduta, as regras e tal? O que tem, por exemplo, de novidade? Com a chegada da tecnologia, da IA generativa, o que mudou nesse código de conduta para vocês no dia a dia? A gente vai vendo tudo que vai acontecendo, a gente vai estudando a matéria, a gente vai vendo o que acontece no exterior, de referências, de casos, de melhores práticas. Então, assim, tudo que vai acontecendo, a gente vai adotando como melhores práticas para o escritório. Então, e aí, o que é muito bacana também é ver como é que a gente está diante do mercado internacional mesmo, em termos de melhores práticas. Então, isso é outro cuidado que a gente tem, né? Eu estava conversando outro dia com o pessoal aqui, o pessoal do Recode IA, que é um laboratório de inteligência, o maior laboratório de inteligência artificial da América Latina. E eles estavam dizendo o seguinte, que a gente, como nós somos um país, entre aspas, porque eu digo entre aspas porque a gente tem muita coisa bacana, esse complexo de vira-lata nosso, eu sou a favor da gente abolir ele, não existir mais eu e tal. Também. Mas a tecnologia está mais presente no hemisfério norte, ela está mais presente lá em cima e tal. E aí a gente vê como o uso da tecnologia é feito por lá e a gente tem a chance e o tempo de ver os resultados, o que aconteceu lá e poder adaptar aqui. Isso também serve para o investidor, por exemplo, uma tecnologia nova, ele pode adaptar, oferecer para vocês, oferecer para outras empresas e tal. Como é que vocês aprendem com escritórios de fora usando tecnologia, com tecnologia chegando de fora, e dá tempo de respirar e adaptar aqui para o Brasil essas tecnologias que estão em pleno funcionamento lá fora? Assim, vocês falaram que vocês aprendem muito com o que acontece lá fora. Eu acho que tem dois lados para essa pergunta, Luciano. A primeira é que eu acho que se você conseguir, você não deve ficar muito para trás. Existe os estudiosos de tecnologia, eles dizem que tem 5 grupos quando se fala de adesão de nova tecnologia. Você tem os inovadores, que são os caras que às vezes participam do desenvolvimento. Vocês têm os early adopters, que são os caras que, assim que sai a tecnologia, o cara já compra, o cara já vai e faz. Aí você tem a maioria inicial, você tem a maioria tardia e você tem os retardatários, né? E entre os 2 primeiros e o terceiro grupo, quer dizer, entre os primeiros a adotar e a maioria inicial, no jargão da tecnologia, existe um abismo, que é para ver se aquela tecnologia vai pegar ou não vai. Porque você tem o cara que comprou aquele primeiro produto que saiu. Ele é uma espécie de vamos dizer assim, até um cobaia, vamos dizer. Quase um beta tester, enfim. Mas então tem o inovador que participou, tal, tem o early adopter que foi lá e comprou o primeiro dia que saiu, mas você tem um pessoal que aguarda para ver se vai funcionar, se vai pegar e tudo mais. E quando a tecnologia se prova viável economicamente, aí você tem então essa massa inicial que vai lá e compra também. E aí que essa tecnologia realmente... Que ela é viável economicamente. Mas também a tecnologia para nós, eu acho que ela tem que ser, primeiro, ela tem que ser necessária, eu preciso dela. Segundo, ela tem que ser acessível no sentido de que eu consigo comprar. Se ela só está lá no hemisfério norte e eu não tenho acesso, não adianta. Ou se ela só está em inglês, não me adianta. E a terceira, ela tem que ser viável no bolso. Eu preciso conseguir pagar por ela. Aí ela vai. E eu acho que nós, pelo menos nós, como escritórios maiores aqui do Brasil, a gente fechou esse gap já para os estrangeiros com relação a melhores práticas. Eu acho que num passado mais remoto, realmente a gente estava sempre aprendendo, os caras faziam coisas que a gente não sabia fazer, até pela técnica também, os caras advogavam de uma certa forma que a gente aprendeu, a gente começou a passar a usar o mesmo tipo de métricas, por exemplo, também, e hoje em dia, então, a gente fala de igual para igual sobre o que eles fazem, o que a gente faz, como é que eles gerem, como é que a gente gere e assim por diante. Eles têm mais dinheiro, talvez. Na tecnologia, eu acho que cada vez mais ela também está mais rápida, no sentido de estar mais disponível e acessível para nós aqui. O custo pode ser uma barreira. Você falou, talvez o escritório pequeno ainda tenha uma dificuldade nesse momento de ir lá e cacifar o negócio,
porque realmente o orçamento é menor. Mas eu acho que a gente está chegando já, quer dizer, o pessoal lá fora usa a mesma ferramenta que a gente usa aqui hoje, por exemplo. Num passado, a gente teve várias ferramentas que não estavam disponíveis no nosso mercado em português. Isso tem quanto tempo? Isso eu vou falar, 15 anos atrás. Tá. Coisa de 2010. Então. Daqui uma semana eu faço 32 anos de escritório, então eu tenho um pouco de janela. E eu me lembro, então, de várias ferramentas que não estavam disponíveis para nós em português e a nossa área de TI produziu a tecnologia que era necessária. E hoje, ainda hoje, nós temos vários sistemas que a gente usa no nosso dia a dia que são proprietários, que são sistemas desenvolvidos internamente e super bons. Então, a equipe de TI de parabéns, e que funcionam há anos para nós, e que a gente já teve outros escritórios que olharam aqui e falaram, pô, mas vocês não querem licenciar para a gente esse negócio aqui? Vocês já fizeram isso? Nunca licenciamos, mas já tivemos perguntas no sentido. Tá. Então, para dizer que eu acho que, primeiro, se você puder não aguardar muito, você não quer ser o retardatário, e eu não gostaria de ser a massa... Até porque vocês estão num grande escritório e isso, o grande então, escritório tem que assim, pensar. Se eu fosse um escritório menor, eu tentaria adotar numa escala menor, mas eu não deixaria de colocar uma licença que fosse, para ver como é que é, para ter aquela... Porque a tecnologia, se você aguardar, eu já ouvi de vários colegas de profissão, né, de outros escritórios, não, nós vamos aguardar para ver ainda... o que vai sair, está muita coisa saindo, hoje o mercado está em ebulição e tal. É uma postura. Mas eu acho que, como tudo em tecnologia, se você aguardar para ter o próximo telefone, para ter o próximo televisão, para ter o próximo computador, você não vai ter nada. Porque vai sempre ter um próximo. O próximo telefone vai ser aqui, vai ser um chip interno. Exato. Tatiana, queria e só mudar... uma complementação, Fala. Luciano, só se você me permitir, que eu acho que é importante nisso que o Paulo falou, não só você se aguardar, você fica fora, mas fica fora também até de como você vai assessorar os seus clientes, porque eles estão ali correndo e querendo aquela tecnologia também. Então, se você está por fora, você também está por fora de como assessorar os seus clientes, porque a demanda deles é, bom, o que usar, como é que é a licença, não é a licença, quais são os riscos ou não. Então, se você não passou pelo aquele processo todo, não sabe como funciona, você fica fora, você não tem nem o repertório para poder dizer para o cliente qual o melhor caminho, quais são os riscos, o que ele deve ou não fazer. Então, acho que isso também tem um aspecto não só prático da banca jurídica em si, de como prestar o serviço, mas também o aspecto do serviço em si que vai ser prestado ao cliente. Eu queria conversar com você, abordar com você, quer dizer, o impacto da inteligência artificial nas carreiras jurídicas dentro do escritório. Né? Os perfis estão mudando, os perfis profissionais estão mudando. O que vocês notam na prática do dia a dia? Eu acho que assim, com certeza, e eu acho que hoje em dia, assim, quem não tem uma cabeça pensando em tecnologia, fica difícil. Hoje em dia, assim, o profissional, ele tem que ser um profissional que a tecnologia faça parte, assim, do DNA da pessoa, não tem como. Eu acho que realmente tem que estar muito familiarizado, muito versátil, muito acostumado, não pode ter um medo da tecnologia, aquela coisa do passado que tinham pessoas que, né, andavam ali afastadas da tecnologia, não existe isso. Eu acho que quanto mais a pessoa se sentir confortável, melhor. Eu acho que as novas gerações já chegam com essa tecnologia, né? Você tem essa impressão que é uma coisa já nativa? Mais ou menos. Não, eu não tenho essa impressão necessariamente. Não. Eu acho que depende da pessoa. Como é que é essa diferenciação? O que você nota na prática do dia a dia? Assim? Eu noto que depende da pessoa. Tá. Depende. A nova geração ela é muito ligada nas redes sociais. Isso não quer dizer que ela seja muito ligada em tecnologia. São coisas diferentes. O que o advogado... Então, acho que depende da pessoa. E acho que é um diferencial quem de fato é ligado em tecnologia.
que o advogado que está chegando hoje no escritório de vocês, está chegando hoje no Demarest, precisa ter? Em relação, quais são as habilidades ligadas à inteligência artificial, porque a gente sabe que é um caminho sem volta. Quais são as habilidades novas, né? A gente tem uma série de habilidades que já são necessárias para esse mundo, mas quais foram chegando nesse espectro de habilidades, assim, de uma maneira geral? Habilidade em tecnologia é uma delas, no sentido de ter conhecimento, de ter a curiosidade em tecnologia é uma delas. Não sei se Paulo quer complementar. Eu acho que, sem dúvida, mas eu acho que a capacidade de adaptação. Hoje, agora, com essas tecnologias que a gente está experienciando, a ponta do iceberg. Como é que isso aqui vai ser daqui a 5 anos, quando todo mundo estiver usando tudo isso aqui, treinado e tudo mais? Eu acho que ninguém sabe. Então, para aumentar um pouco aqui na experiência. Até hoje, né, sempre foi assim para trás, você começava a trabalhar, você era estudante, estagiário, você trabalhava, você era treinado, você virava advogado, aí advogado júnior, advogado pleno, advogado sênior, para tentar você chegar à sociedade de um escritório. Então o caminho era meio natural, um caminho que você enxergava que era assim, não tinha problema. Hoje em dia, com essas ferramentas, uma vez que elas estiverem implementadas, existe uma tendência que é dizer, bom, eu vou usar essas ferramentas para fazer certos trabalhos mais comoditizados que vão, então, prescindir da mão de obra do advogado mais júnior, do profissional menos sênior, vamos dizer. E você tem a teoria das 10 mil horas, né? Para você qualquer coisa, são 10 mil horas para você ficar bom naquilo. Então, a Tatiana, eu e os advogados da nossa geração, e até recentemente, nós fizemos várias vezes a mesma coisa para você ficar bom naquilo que você faz. Então, no nosso caso, documentos, sei lá, então você fez Propriedade 1000 vezes intelectual, aquele tipo de documento dela dados que ela fazia, tal. E se for um documento repetitivo, que a ferramenta dá conta tranquilamente, talvez, então, eu não vou mais usar aquela mão de obra iniciante para fazer o documento. Ok. Mas eu vou precisar que esse profissional mais jovem ele se converta num profissional experiente dali a 5 anos. Só que como é que ele faz essa ponte aqui se ele não tiver tido a experiência de fazer natureza humana? A gente precisa repetir a coisa para você, né? Você quer tocar uma peça do piano, você precisa praticar várias vezes aquela. Você não sai tocando de primeira. Então, como é que você faz a ponte para que esse recém-formado aqui ele chegue depois e vire um advogado mais experiente, de qualidade, se ele não passar pela mesma experiência que nós passamos? É uma pergunta, não sei. Como é que vai ser esse treinamento? Vai ter um gap de treinamento, porque quem é a faculdade vai ter que se modelar, é o escritório... Deixa eu fazer uma provocação. Talvez o treinamento ele seja importante, mas eu acho que... me corrijam vocês dois se eu estiver errado. Eu acho que esse advogado do futuro ele tem que estar à vontade, ele tem que... eu pensei aqui, enquanto vocês estavam falando, assim, televisão, a gente tem lá uma cabine de comando, como se fosse uma cabine de comando do avião, que a gente chama de switcher, né, e tal. É como se essa pessoa tivesse à vontade com aquilo. Ela pode até não saber, mas ela consegue acessar, ela tem a habilidade para lidar com esse bando de inteligências, com essa switcher ali, com esse bando de botões e de comandos e tal. Eu acho que, principalmente, ela tem que se sentir à vontade nesse ambiente e se sentir capaz de executar essas tarefas dentro desse ambiente tecnológico novo. Assim, não sei se eu estou viajando aqui. Mas também se adaptar para o que vem, porque você não sabe como é que vai ser. E não estou falando daqui a 20 anos, estou falando daqui a 5. Daqui a 5, que a gente não tem a menor ideia. Então, uma coisa que é certa hoje, a gente sabe, por exemplo, que essas novas gerações elas têm que saber aprender a perguntar, porque ela vai interagir com a máquina muito mais do que no passado. Tem que saber o prompt então, ali da história.
Por exemplo, então já tem profissões, prompt designer, é uma profissão recente, não existia. Então, isso é um ponto também. Vai haver a criação de novas profissões que não existiam. É e verdade. A extinção que é o processo então natural. Você tem os americanos chamam de displacement. Então, o cara trabalhava aqui, agora ele vai trabalhar aqui. Não é que vai ficar sem trabalho também, mas ele vai trabalhar de um outro jeito, de uma outra forma. Então, tem alguém lá que vai ser um mestre de fazer prompt. Então, e, de novo, não é daqui a 20 anos, é daqui a pouco. Mas na minha mente fica essa dúvida de como é que a gente vai fazer esse gap do tipo de treinamento. Porque eu tive um tipo de treinamento que não vai mais ser o tipo de treinamento do advogado que está chegando agora. Então, é Talvez uma questão. esse seja um dos maiores desafios, né? É uma questão. E principalmente você como líder do escritório, né? Como managing partner do escritório, entender essa transformação. Eu acho que vai ser uma coalizão que vai ter participação dos escritórios, das faculdades, porque a academia, né? Então as faculdades vão ter que também, talvez, pensar um pouco melhor os seus currículos para dizer, olha, eu preciso preparar esse cara aqui, então, não sei, vai ter que ter mais laboratório, né? Aquela que ele treina na prática durante a faculdade, não sei. Talvez os clientes tenham que abrir mais espaço para a gente fazer secondments, para ele ficar lá dentro. Ou seja, é treinamento né, na vida real ali, que não seja uma coisa totalmente etérea, que a gente precisa. A única coisa que não muda somos nós. A natureza humana ela é igual. Então, as aptidões elas vão variando e tudo mais, mas nós temos que aprender. E a forma como a gente aprende é repetição. Tatiana, como é que vocês estão trabalhando essa questão do treinamento, né? Vocês têm impulsionado a criatividade dentro do time? Como é que é feito esse treinamento? Assim? Como é que vocês trabalham essa questão? Bastante. A gente, assim, com relação à IA, a gente tem vários treinamentos internos, né? A gente, como eu falei, a gente vai constantemente estimulando a equipe, o escritório como um todo, para usar mais. A gente tem várias áreas do escritório, várias iniciativas internamente para estimular a inovação. Então, desde participações em diversas frentes, iniciativas diferentes, a gente tem, inclusive, toda uma proximidade e estímulo também, a gente tentar identificar startups que tenham alguma sinergia com o escritório e que a gente entende que possam fazer sentido a gente fazer um trabalho diferenciado com algumas atividades de algumas startups. Então, a gente criou, alguns anos atrás, o que a gente chama de Disrupt, que é justamente a gente fazer um trabalho para estimular justamente essa proximidade com essas startups, muitas delas voltadas à tecnologia, inovação. E aí a gente tem um grupo de sócios e advogados que de diferentes áreas vão trabalhar, então, com essa startup para poder preparar ela nas mais diversas áreas para justamente lançar, fazer essa startup, então, ser constituída, ser vendida, negociar, enfim, dependendo do estágio, né, que essa startup tiver, a gente vai, então, ajudar. E isso é uma forma não só da gente ajudar essa startup nas diferentes áreas de direito, mas principalmente da gente aproveitar e entender um pouco mais e se aproximar da inovação, do que essa startup está criando. Então, ela também tem um contexto, tem um viés ali da gente estar próximo justamente da inovação que essa startup está trazendo. Então, esse é apenas um dos exemplos aqui do que a gente tem feito. E tem várias outras frentes que a gente trabalha junto com iniciativas de inovação. Não sei, Paulo, você quer complementar? Não, só de falar do The Academy, que é a nossa academia corporativa também. Então, com ela a gente promove todo tipo de treinamentos e cursos internos, com gente interna, gente de fora também. Quem quiser acessar, para saber um pouco mais... Por enquanto ele é fechado. Por enquanto é fechado. Tá. Quem sabe um dia, tá aí uma ideia. Então. Mas a gente faz muitos eventos abertos. Sim. Embora o The Academy seja para a formação dos nossos profissionais, tanto da área jurídica quanto da administrativa,
Nós fazemos inúmeros eventos abertos, inúmeros webinars e eventos gratuitos para todos, de temas diversos também, tanto feitos por profissionais, quanto também chamando, né, convidados. Então, a gente faz ao longo do ano inúmeros eventos, inúmeros. A gente está quase terminando esse podcast. Eu queria falar um pouco das apostas, assim, dos grandes escritórios de inteligência artificial, né? Estava perguntando isso outro dia para o pessoal do Jus Brasil, estava perguntando para diferentes profissionais da área, assim, o que vocês apostam? Quais tipos de inteligência de hoje ao universo daqui a 1 ano ou daqui a 2 anos, que eu sei que 5 anos é complicado, que tipos de apostas vocês pretendem fazer, ou vocês diriam que é uma boa aposta para o mercado jurídico, de uma maneira geral? Eu acho que, em primeiro lugar, a IA generativa, essa sem dúvida nenhuma é aquela que a gente agora, a curto prazo, o nosso plano é fazer com que ela se espalhe, cresça. Se espalhe pelo escritório, com treinamento, que é super importante, para que a gente consiga usar ela e adaptar ao máximo, o número máximo de possibilidades, que a gente também está aprendendo com ela. Acho que ninguém pode dizer, como eu falei, ninguém tem ainda 100% do escritório trabalhando com a ferramenta, cada um com a sua licença, experimentando e mostrando para os outros aonde que elas podem se aplicar no seu caso. Então, acho que no curto prazo é isso para nós. Uma segunda também, eu acho que a gente vai continuar apostando em jurimetria. Para nós, a jurimetria ela é fundamental nas áreas contenciosas, né? Que é onde realmente você tem ainda algum espaço para, com a tecnologia, aumentar a sua eficiência com capacidade preditiva das ferramentas corretas, que vão trazer um pouco mais de... Né, é mais um elemento para que o advogado do contencioso ele possa balizar ali para onde que ele vai, a estratégia. Super importante. Básica, né? Eu acho que são essas. E no mais, as coisas vão surgindo. Né? Nós somos, por exemplo, o primeiro escritório a adotar o SAP como o nosso RP, né? Como o nosso sistema de como é que eu falo o RP? Explica para o pessoal. É o sistema de gestão financeira do escritório. Né? Então, o SAP é aquela ferramenta mundialmente conhecida, que é das grandes corporações e tudo mais. E nós, a Tatiana vai ajudar com a minha memória aqui, vou dizer, uns 8 anos ou mais? Eu acho que mais. Bom, vou chutar em uns 10 então. Quando a gente optou por trazer o SAP, o pessoal falou, vocês estão loucos, isso aqui é para as grandes multinacionais, que são mesmo, né? Mas a gente enxergou ali uma possibilidade de melhorar os nossos sistemas ali e apostamos. Então, não era uma coisa que estava planejada no radar, mas é uma coisa que surgiu e a gente apostou e foi. E deu certo. E deu super certo. Hoje em dia, nós somos o primeiro da América Latina a colocar, e hoje em dia nós temos vários outros colegas que também adotaram, porque enxergaram ali uma ferramenta que não estava no radar. E isso, de novo, na minha história de escritório, eu vi várias coisas aqui. Estou vendo a Tatiana aqui, eu me lembro quando a gente trocou todos os telefones por VoIP, que o pessoal tinha o telefoninho ali. Lá no início dos anos 2000, por aí... eu não vou mais chutar porque a memória falhou aqui. Cidade, né? Mas o que eu quero dizer com isso aqui, como as pessoas se adaptam, né? Então, houve uma resistência de algumas pessoas, não, mas eu quero o negócio, eu quero o Sky, eu quero o gancho, eu quero tal. De repente não tem mais e você se adapta. Né? E essa resistência está cada vez menor nos escritórios? Eu acho que está, porque as gerações vão sendo mais adaptáveis. Eu acho que é mais fácil quando você tem gente que já nasceu nesse ambiente aqui do que gente que não nasceu. Tem gente que veio, experienciou o Telex e de repente tinha que usar um troço que não tinha telefone, que era um computador. E assim vai. Mas hoje em dia, eu acho que as gerações que já nasceram nas mídias sociais e conectados, eles não conhecem o mundo sem internet. Você lembra, eu lembro. Tatiana, mas nem todo mundo.
E não faz tanto tempo assim, se você pensar bem. Não faz. Mas é uma alteração total da capacidade das pessoas de se adaptar. Então, Parece que foi no século passado, e foi no século passado. foi. E tem uma coisa, Luciano, que eu acho que mudou muito também, né? Já não me lembro mais se eu falei no início, mas eu acho que a integração assim, do corpo jurídico com a área técnica, não só, né, na resolução do dia a dia e tal, mas cada vez mais a gente vai tendo os trabalhos e tal, e, assim, realmente a coisa é muito integrada, a gente não tem mais como, a gente debate, está muito, assim, a fala, a conversa, as dúvidas, porque assim, você ter uma equipe interna também de TI ajuda muito, porque vira e mexe você tem uma questão técnica, porque você tem às vezes uma definição, uma coisa assim que você pode contar também com entender como funciona alguma questão técnica de algo que você está revendo, isso ajuda muito. Então os mundos se aproximaram, é isso que eu quero dizer. Eu acho que o profissional de hoje, ele não pode, a gente volta para aquilo que a gente estava conversando, o que você espera do profissional de hoje? Ele não pode ser um profissional que ele só vai ler a lei, entender a lei, ele tem que ir além de a resposta, ela não vai estar somente ali na letra fria da lei, você vai ter que entender a definição que vai além do que está na lei, o contexto, vai ter que entender como é que funciona um data center. Hoje eu estava, por exemplo, discutindo como é que funciona a armazenagem num data center. Então, assim, ontem eu fiquei, né, o dia inteiro... não tem jeito, você tem que entender. Data centers são cada vez mais importantes, né, dentro da estrutura logística de um país. Você tem que entender como é que... como é que você encripta, você vai encriptar ou não um determinado assunto. Você tem que entender disso. Então, as coisas estão muito interligadas, né? Acho que esse é o profissional de hoje. Para a gente encerrar, para os dois, assim, né? Quer dizer, que conceito que vocês dariam aí para outros advogados, líderes de escritórios que ainda estão em dúvida com a inteligência artificial? Acho que o primeiro conselho, acho que até eu posso dar. Não resista, né? Sim. Embarque, né? Abrace a tecnologia. Primeira coisa é essa. E hoje eu acho que não existe realmente uma resistência mais, não, isso aqui pode até existir, talvez, em alguns, né? Isso aqui não é para mim, não vai me pegar, não vai me alcançar. Já está aqui e só vai subir essa água aqui, né? Então acho que você matou. Para mim a primeira é abraça a tecnologia. Ela está aqui e você precisa, quanto antes você entender, quanto antes você usar, quanto antes você aplicar, ainda que possa ser num escopo menor, né, numa escala menor, eu faria. E a segunda, continue acompanhando, porque isso aqui não acaba hoje, infelizmente. Isso aqui é uma coisa que... É só o começo, é só o começo do começo. Eu espero que está aqui. Vai pegar todo mundo que está vivo. Acho que não tem essa de, não, isso aqui não é para mim, eu já tenho tal idade. Vai pegar todo mundo. Daqui a pouco, Paulo e Tatiana, a gente vai ter a geração nativa da inteligência artificial. Gente, né, que nasceu com ela e não lembra do mundo sem. Do mundo sem. Tatiana, quais são os seus conselhos? Eu falaria, abrace sabendo onde você está pisando, só saber isso, mas vai em frente. A gente sabe onde é um caminho sem volta, não tem como não abraçar, gente, tem que ir. Só vai. Só vai. Né? Só vai sabendo onde você está, né? Vai sabendo onde você está indo. Esse é o desafio, né, Tatiana? Saber onde você está pisando, né? Mas Luciano, eu diria, só vai, mas sendo uma coisa que avance o seu... Que melhore o seu trabalho. Que melhore o seu trabalho, que permita com que você faça melhor para os seus clientes. Também, você não ter um propósito para aquilo não faz sentido. Mas você tem um foco. Isso aqui eu vou usar, eu vou abraçar essa tecnologia porque para o meu cliente vai adiantar esse lado aqui. Então, aí eu acho que faz total sentido, porque no final das contas você está falando de uma ferramenta profissional, não uma ferramenta só para você de entretenimento. É uma coisa para você botar no seu trabalho. Gente, obrigado pela conversa, obrigado pela... Eu acho que vocês deram um panorama super interessante, porque, quer dizer, grandes escritórios têm grandes responsabilidades, né? E isso é algo que a inteligência artificial, imagino eu, acelerou um pouco,
né? Então, quer dizer, vocês têm que salvaguardar dados, tem que um código de conduta, eu acho que são e ferramentas que venham para ajudar vocês, venham a preservar dados dos clientes, dos advogados, de uma maneira geral. Acho que esse é um pouco sem dúvida. Da lição dessa história, né? Paulo, Tatiana, muito obrigado aí pela sua participação e pelas reflexões. Obrigado pelo convite. Imagina. Reflexões tão relevantes aí sobre o uso da... Agradece. Imagina. Reflexões relevantes sobre o uso da inteligência artificial no direito. É inspirador ver como grandes bancas, como o Demarest, estão liderando aí esse movimento com responsabilidade, estratégia, inovação. Você que quer acompanhar um pouco mais o nosso podcast, clica aqui, acessa o site de LexLegal, lexlegal.com.br, e também vai lá no nosso podcast. A você que ouviu até aqui, que viu até aqui, não se esqueça aí de seguir o nosso podcast na sua plataforma preferida. E lembrando que a revolução da IA já começou, é apenas o começo, como a gente está dizendo aqui, e ela vai transformar o mundo do trabalho, o jurídico e a sua vida também, não só no mundo do trabalho. Então, obrigado por assistir esse podcast e até a próxima. Mais uma vez, obrigado a vocês dois. Obrigado.